Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu queria falar sobre um LP sensacional, saiu em 1959, com Joe Jones na bateria. É um LP de uma elegância. O Joe Jones ele só conduz o álbum inteiro, né? Mas é a música em si, que é esse disco aqui, Side by Side, do Duke Ellington por Johnny Hodges, né? Duke Ellington, grande pianista e compositor, um dos maiores compositores do jazz, e o Johnny Hodges era o saxofonista dele, de uma elegância impressionante. E esse disco, ele é a continuação de um disco que saiu, que foi gravado quase ao mesmo tempo, chama Back to Back. Do lado A desse disco contém ainda músicas que não entraram nesse Back to Back, nesse outro disco. E foi uma época maravilhosa, né? Essa época, você parar para pensar, né? Saiu entre 58 e 60, Kind of Blue, né? Uma obra-prima, com o Jimmy Cobb na bateria, do Miles Davis, Kind of Blue, do Miles Davis. É um disco, se tivesse vierem os extraterrestres aqui perguntar o que é jazz, eu daria o Kind of Blue e esse disco aqui. Também o Time Out, do Dave Brubeck, que é uma obra-prima. O Live at Pershing, do Ahmad Jamal, que é o Vernel Fournier na bateria. É de uma elegância, uma coisa. O Time Out, né, com o Joe Morello, o grande Joe Morello. Tem também o Waltz for Debbie, acho que 60 ou 61, do Bill Evans, com o grande Paul Motion na bateria, Scott LaFaro no baixo. Mas enfim, voltando a esse disco, primeiro eu estou muito feliz, eu voltei a escutar os LPs novamente. Me dá uma alegria, porque a experiência de escutar um LP não sei quanto aos mais jovens, né? Eu tento passar isso para os meus filhos, mas eu não sei como, eles já nasceram com outras referências. Mas eu que sou de 76 ainda, peguei muito LP, né? Década de 80 e 90, escutei muito. Daí vieram os CDs, já começou a mudar, né? O approach, porque fica tudo, essa coisa de ficar tudo pequeno, tudo, sabe, é um desespero, né? E depois vieram os streamings, que os streamings funcionam como uma fonoteca mundial, né? Onde a gente pode acessar quase todos os trabalhos já feitos. Então isso é muito importante. Mas a questão dos trabalhos individuais, sabe, no álbum a experiência é diferente, né? Porque hoje nos streams fica tudo muito jogado. Tem uma questão de sonoridade mesmo que muda. Os LPs eles são mais graves, mais macios, né? É como um amigo meu, o grande Zé Weber, saudoso Zé Weber, falou uma vez. Ele falou: com LP eu consigo escutar música o dia inteiro. Com CD eu não consigo escutar mais de uma hora. Com os streams então, né? Que geralmente a gente escuta pelo celular e tudo, às vezes pelo computador, lá você tem uma boa caixa, mas não é a mesma coisa. Para mim, não querendo ser saudosista, mas a experiência é diferente, porque você se envolve com o trabalho, com as músicas que foram colocadas, né? Você escuta várias vezes, você acaba entrando a fundo nas músicas, não é aquela coisa que você hoje, que nos streams você passa, dificilmente a gente consegue escutar um álbum inteiro. Se fosse para mudar alguma coisa nos LPs, a única coisa que eu mudaria seria aumentar o tamanho dos lados, né? Ao invés de 20 minutos, né, 25 minutos, aumentaria para meia hora, pelo menos, cada lado. E os textos que vêm atrás, toda a explicação. Mas, enfim, esse disco, percebam o swing, o balanço, a música no seu mais alto nível, a elegância de todos os músicos ali. Todos tocando para música, lindas melodias, lindos arranjos, espaços, né? Espaços sonoros, sem muito preenchimento. E tem uma coisa que é principal, que eu queria até falar, porque antigamente eles microfonavam o todo, então era a banda toda com as captações, os microfones eram muito bem colocados, né? Então era uma captação que pegava o todo, a música acontecendo ali. Hoje em dia, esse tipo de jazz mais clássico, que é atemporal, né? Porque foi gravado antigamente e a música boa é atemporal, não interessa o estilo, né? Você pega o próprio King Oliver, que tem gravou em 1923, que foi o professor do Louis Armstrong, né? As primeiras gravações do Louis Armstrong foram com King Oliver. Sabe, é música boa, a pulsação do Baby Doors no Woody Block, sabe, é música boa, é temporal. Hoje em dia a captação microfonam tudo,
Então, às vezes, eu vou tocar um jazz clássico, de repente eu vejo um bumbo sendo microfonado, como se fosse um bumbo de rock, um bumbo de fusion. Não é, é outra coisa. A bateria, ela tinha... Era mais no over, o cara sabia colocar a posição certa para pegar aquele todo. O som da bateria já saía pronto. Você não escuta, porque os harmônicos, você microfonando tudo, sabe, é muita informação e os harmônicos acabam se perdendo. Sabe, aquele harmônico, o harmônico natural, a reverberação natural da bateria, né, do instrumento e tudo. Então é uma mania de microfonar tudo, tudo. Acho que para determinados tipos de música, para a maioria talvez da música moderna, maravilha. Mas tem um tipo de música que é diferente e o técnico tem que conhecer. Então é importante que quando vai para o estúdio, né, os engenheiros de som, tudo, eles conheçam, tem que conhecer a sonoridade do que está gravando para poder ficar legal. E as conduções, o Joe Jones, ele conduz só a condução mesmo, né? Também vou deixar o link aqui do Back to Back que veio antes. E se você tem toca-discos, vale a pena ter, sabe? São aqueles pequenos tesouros que naquele momento você vai escutar e você vai alimentar teu espírito.